Então, por isso, então, se você pegar um disco como esse, um vinil inteiro na mão, fica mais fácil de você visualizar que isso aqui pode ser mais do que apenas uma coleção de músicas que estão reunidas num objeto único, né? Num vaso, digamos assim. Um disco ele pode ser algo diferente das músicas soltas dentro dele. As músicas como partes de alguma outra coisa, né? Na qual, obviamente, depende dessas músicas, mas a experiência em si desse todo tem de ser de acordo com a ordem que essas músicas foram colocadas, quando você presta atenção na capa, no encarte, você presta atenção nas letras, né? É uma obra diferente do que apenas uma coleção de músicas. E eu acho que o streaming, hoje em dia, quando você vê a maioria das músicas escutadas, a maioria dos artistas, como eles têm lançado as suas músicas, a ideia mesmo do disco, do álbum, não é que ela está se perdendo, mas está ficando somente, né, para álbuns os artistas que realmente querem fazer uma obra inteira, né, não apenas uma coleção de músicas. Eu acho que mais recentemente, acho que o disco da Adele é um que é legal de escutar, porque se eu não me engano até ela mesma pediu para o Spotify proibir as pessoas de pularem as faixas do disco dela. Ela queria que escutasse na ordem que ela havia colocado ali, ou seja, ela está chamando a atenção de que, olha, essas músicas não foram feitas para serem escutadas soltas, separadas, embora obviamente você possa fazer isso, né? Mas elas são uma outra experiência quando você escuta na ordem que ela colocou de acordo com a ideia que ela tinha. Isso é um álbum temático, isso é um álbum conceitual, né? O streaming hoje em dia por um lado, a gente vai perdendo isso, né? Essa possibilidade, os artistas vão meio que abandonando essa possibilidade, de certo modo, mas ao mesmo tempo também, né, permite você visualizar com mais clareza que os discos temáticos e conceituais são melhores do que aqueles que são apenas coleções de músicas. Antigamente tudo saía meio junto, quando tinha álbum conceitual com não conceitual, você não conseguia nem muito diferenciar. E muita gente perde a experiência desses discos inteiros, né, porque acha que é só uma coleção de músicas. Tem muitas pérolas, grandes discos que vale a pena você escutar como disco, né, não apenas como uma coleção de músicas, né. O streaming parece engraçado, né? Parece muito o começo da indústria fonográfica, porque quando você vai ver lá os discos que existiam lá no começo da indústria, no começo do século XX, eram aqueles disquinhos pequenos e eram literalmente coleções de músicas, né? Então, da música popular, você tinha lá o artista, botava a capa, a foto dele, né, os nomezinhos, e aí colocava 3, 4, 5 músicas, não havia uma preocupação de que houvesse uma conexão entre essas coisas, não tinha essa preocupação. Era uma coleção de músicas. Havia um problema com a música clássica, porque a música clássica sempre foi temática, né? Você tem lá o primeiro movimento, o segundo movimento, o terceiro movimento, seja lá se é a sinfonia, seja lá qual a forma, o gênero, enfim, o estilo, o tipo, né, da música clássica. Então, e isso não cabia naqueles disquinhos. Então, o long play, esses aqui, como desse tamanho aqui, como esse do Neil Diamond, ele surge, acho que 47, 48, muito em virtude de que, né, se queria colocar a música clássica em disco. E antes você tinha que fazer, sei lá, 10 disquinhos daquele, que saía muito mais caro para a pessoa comprar, para ter a obra por inteiro, né? Então eles precisavam eu me lembro, uma vez eu li, o sujeito precisava, ele queria assim, um disco que coubesse 17 minutos de cada lado. Porque com isso ele já conseguia gravar 90% das músicas clássicas que existiam à época. E foi exatamente nisso que chegou-se, né? O long player cabendo muito mais músicas e aí voltado, né? Foi feito mais para a música clássica. Mas é justamente a partir do long player, que depois vai se tornar completamente hegemônico, né? Os disquinhos vão meio que desaparecer, é que daí abriu-se essa possibilidade da própria música popular também se tornar meio conceitual, meio temática, se ela quisesse, para além de uma mera coleção de singles, né? E aí costuma-se convencionar o primeiro disco de música popular conceitual, temático, esse do Frank Sinatra, In the Wee Small Hours, né? E que é uma joia, né? Um dos melhores discos de todos os tempos, sem dúvida alguma. Você vê, já pela capa já era diferente de tudo que tinha antes, né? As capas antes era fotinho numa parede, uma cor diferente atrás, meio chamativa, e o título do disco. Aqui não, que você tem, o Frank Sinatra ele está pintado, não é uma fotografia. Você tem uma paleta de cores, você tem uma ideia, né? O azul, o blue da tristeza, da melancolia, do cigarro subindo. Já se passa, né, toda a ideia pela própria capa, né? E o conjunto das músicas ele não é aleatório, ele não é apenas uma coleção. O Frank Sinatra depois que ele gravou, ele escrevia os títulos num papelzinho, sentava e ele ficava arrumando a ordem que ele achava que melhor expressaria aquilo que ele queria expressar,
Né? A forma do disco é a dor de um coração partido. Né? In the wee small hours quer dizer as primeiras horas da madrugada. Né? É o sujeito sofrendo de amor numa madrugada. Por que na madrugada? Porque na madrugada o mundo silencia, você está nas trevas, você tem um silêncio, o vazio se torna mais palpável, combina mais com o que você sente por dentro, que você perdeu a pessoa amada, então você está se sentindo completamente devastado, só, distante de tudo e de todos. Né? Normalmente você está mergulhado, né, afundado no sentimento, e sentimento é simbolizado pela lua. Né? A lua tem fases, ela fica cheia e depois ela mingua. O sentimento da dor do coração partida é muito parecido, porque você tem horas que o sentimento vai aquelas crises de choro, meu Deus, como pode e tal, depois aquilo dá uma certa serenada, um certo lamento, né? Às vezes até você começa meio que rir de você mesmo, para depois você voltar a sofrer tudo de novo. Esse rocambole, digamos assim, de emoções e de sentimentos dentro dessa forma, desse humor, dessa tristeza, que a madrugada combina muito, né? É a forma do disco, é o que o Frank Sinatra quis colocar. E a ordem das músicas tinha que representar, de certo modo, esse movimento emocional e sentimental que ele queria passar. Por isso que você pega o lado A e o lado B, eles são distintos, embora obviamente você tenha um aspecto meio cíclico, não é um processo de, no final você sai do sofrimento. Não, o último verso é justamente, meu amor continua e continua, ou seja, a minha dor continua e continua. Porque essa é a forma de quando você está sofrendo por um coração partido, parece que nunca vai acabar, e de certa forma você nem quer que acabe. Porque de alguma maneira sofrer daquele jeito é continuar amando a pessoa que você perdeu. Então, quando você pega o lado A, a última música, dizem que quando ele terminou de gravar, ele caiu numa crise de choros. É o fundo do poço, digamos assim, do disco. Né? E provavelmente ele escolheu ela para fundo do poço, porque para ele foi um fundo do poço na hora da gravação. Então, você escutar as músicas na ordem que ele colocou é você ir vivendo esse movimento, esse ritmo dos sentimentos, né? Ora com grandes gritos lancinantes de dor, de choro, e daí diminui uma certa serenidade, um certo riso de si mesmo. Agora vai, agora eu vou partir para outra, mas daí você não vai para outra de maneira alguma. Todos esses altos e baixos estão ali muito colocados. Se você postar no YouTube, o que você está gravando aí, coloca o link do que eu escrevi sobre o disco na Gazeta, da coluna, porque ali tem um comentário faixa a faixa, e aí eu tento apontar, pelo menos para a pessoa, o que me parece que cada música está representando desse movimento emocional e sentimental. Então, acho que vale a pena de deixar para quem quiser, né, escutar o disco. É uma experiência que eu recomendo muito. Escuta com atenção, presta atenção nas letras, acompanhando as letras das músicas. Não bota o disco só para fazer outra coisa. Não, presta atenção naquilo ali. Né? A atenção é o primeiro elemento que você tem de lidar quando você começa um processo de formação ou de educação. Você tem que melhorar a sua atenção. Então, se você está escutando o disco, escute o disco. Né? Se dedique àquilo ali, uns 40 minutos, não muito mais do que isso. Né? A experiência é muito mais recompensadora do que parece. Primeiro porque, fatalmente, você vai, né, associar com os momentos de dor e sofrimento que você já passou. Todo mundo já sofreu por amor alguma vez nessa vida. Então é fácil de você se identificar com aquilo. Mas nem sempre você consegue ter uma obra de arte que consiga expressar um movimento, o tempo que leva para você curar um coração partido. Né? Você tem as suas músicas preferidas de dor, de sofrência, etc. e tal, que, né, representam, simbolizam, evocam ou expressam aquela dor daquele momento que você está sentindo. Mas é diferente você sentir aquela dor e você ver qual é o processo dessa dor até cicatrizar. Esse disco do Frank não chega na cicatrização, mas ele também ele representa melhor não só aquela dor daquele momento, né, mas algo que perdura, que tem uma certa nuance, né? É maravilhoso por conta disso. Ele dá um distanciamento no qual você percebe a forma do sofrimento, não só o que você sofre, mas como você padece daquilo. E permite um distanciamento, né, a ponto de que se você vier passar por algo assim antes, você vai ter mais recurso para lidar com isso, para não se deixar cair tanto, talvez, né, nesse processo. Quando você lembra daquela oficina de formação do imaginário, né, aqui, por exemplo, se a gente fosse fazer uma agora, eu pegaria, quer dizer, qualquer pintura do Edward Hopper, pintor americano ali também do começo do século XX, na qual ele pintou a solidão. Né? E essa solidão pode ter vários motivos, mas a solidão amorosa é a mais fácil de você identificar. Por exemplo, você pegar, acho que a pintura Automata, acho que é o nome, acho que era de 1927, alguma coisa assim. O sujeito, quando ele fez a exposição dessa pintura, né, uma moça solitária, sozinha, numa mesa, meio pensativa,
Foi num Dia dos Namorados, inclusive, que ele colocou. Ele utilizou a própria esposa como modelo, só deixou ela mais jovem na pintura, né? Mas se você pega uma pintura como essa, você escuta um disco como o do Frank Sinatra, você vai perceber que há uma comunhão ali, né, de introspecção, né, digamos assim, de aparente do blue, né, do azul, da tristeza, comungando, né? Quando você consegue perceber essas analogias, quando você consegue perceber o mesmo em obras diferentes, né, esse é o próprio processo analógico, algo vai se formando dentro de você, né? Há uma educação, no mínimo, uma educação da sensibilidade com isso tudo, né? Vai canalizando certos sentimentos, vai dando nome para certos sentimentos, vai tornando reconhecível certos processos de sofrimento, no caso, né? E isso tudo é muito precioso, né? Vale muito a pena, né? Mas tudo isso começa com você prestando atenção, né, naquilo. Então bota o disco aí do Frank Sinatra. E aqui não importa se você gosta do estilo ou não gosta do estilo, até isso é uma outra consequência que acontece. Quando você presta atenção num disco como esse, você pega os arranjos do Nelson Riddle, o volume que a banda tem em comparação, em contraste com a voz do Frank Sinatra, a sensação de solidão dessa voz que parece que não está nem escutando os instrumentos, a nuance, os tons de voz, não é só uma educação da sua sensibilidade que acontece, mas também do seu gosto. Porque você verá que as músicas meio desbragado, né, que você gosta, sofrência, etc., dado cortar os pulsos. Aqui você tem o mesmo sentimento, mas de uma maneira um pouco mais elegante, um pouco mais contida, né, com uma forma um pouco mais bela, vamos dizer assim. Então isso também educa o seu gosto, né? Isso aos poucos vai te aproximando de você experimentar, vivenciar obras de arte melhores do que aquelas que você está acostumado. Então tem um processo aí que vai acontecendo meio que independentemente de você mesmo, né? Basta você de fato se entregar para aquilo, prestar atenção e tudo mais, a coisa vai acontecendo, né? Então é isso que é a formação do imaginário. Não é muito mais do que isso, né?